Lucas tinha apenas 7 anos quando sua vida mudou para sempre. Era uma manhã fria de inverno, quando seus pais, Roberto e Mariana, sentaram-se com ele na sala. Suas expressões eram graves, e Lucas sentiu um aperto no peito antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. "Filho, precisamos conversar sobre algo muito sério", começou Roberto, evitando olhar diretamente nos olhos do menino. "Sua irmã Sofia. Ela está muito doente. Os médicos disseram que ela precisa de um tratamento especial, muito caro, em outro estado." Lucas olhou para a irmã de 5 anos, que estava sentada no sofá ao lado da mãe. Sofia parecia bem, brincando com sua boneca favorita, mas ele era apenas uma criança e confiava cegamente nas palavras dos pais. "O tratamento vai levar muito tempo", continuou Mariana, segurando as mãos de Sofia com força. "E nós não temos condições de levar você junto, Lucas. Será apenas por um tempo, até a Sofia melhorar." As palavras caíram como pedras sobre o coração do menino. "Mas eu posso ajudar a cuidar dela. Eu prometo ser bom. Não vou dar trabalho", implorou Lucas, lágrimas começando a rolar por seu rosto. "Não é sobre você ser bom ou não", disse Roberto, sua voz fria e distante. "É uma questão financeira. Vamos te levar para ficar com seu tio Paulo e tia Helena por enquanto. Eles moram aqui perto. Você gosta deles." Lucas realmente gostava de seus tios. Tio Paulo era engraçado e sempre o levava para jogar futebol. E tia Helena fazia os melhores bolinhos de chuva do mundo. Mas eles não eram seus pais. Aquilo não fazia sentido para ele. Naquela mesma tarde, Roberto e Mariana empacotaram as roupas de Lucas em 2 malas velhas. Não havia carinho nos movimentos, apenas pressa. Quando chegaram à casa dos tios, na periferia da cidade, a despedida foi rápida e fria. "Seja um bom menino", disse Mariana sem abraçá-lo. "Nós vamos ligar." Mas as ligações nunca vieram. Semanas se tornaram meses, e meses se tornaram anos. Lucas esperava todos os dias por uma notícia, por um telefonema, por qualquer sinal de que seus pais voltariam. Tio Paulo e tia Helena tentavam explicar que o tratamento de Sofia devia estar levando mais tempo do que o esperado, mas mesmo eles pareciam confusos com o silêncio absoluto. A verdade era que Paulo e Helena também haviam sido enganados. Roberto lhes dissera a mesma história sobre a doença de Sofia, pedindo que cuidassem de Lucas temporariamente. Eles aceitaram sem hesitar, pois amavam o sobrinho como se fosse seu próprio filho. Eles não podiam ter filhos e sempre desejaram ter uma família maior. Com o passar do tempo, Lucas começou a se adaptar à nova vida. Tio Paulo trabalhava como mecânico e tia Helena era costureira. Eles não tinham muito dinheiro, mas davam ao menino todo o amor que ele precisava. Paulo ensinou Lucas a consertar carros, a jogar xadrez e a ser um homem honesto. Helena o ajudava com a lição de casa, costurava suas roupas com carinho e sempre tinha um abraço disponível quando ele se sentia triste. Aos poucos, a casa modesta dos tios se tornou seu verdadeiro lar. Mas a sombra da pergunta, "por que meus pais não voltam?", sempre permaneceu em seu coração. Lucas tinha 17 anos quando a verdade finalmente veio à tona, e foi da maneira mais cruel possível. Era um sábado ensolarado, e ele estava ajudando tio Paulo na oficina quando seu celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido no WhatsApp. "Oi, Lucas, sou eu, Sofia. Sei que deve ser estranho receber uma mensagem minha depois de tanto tempo. Consegui seu número com a vovó Conceição. Precisamos conversar." O coração de Lucas disparou. Sofia, sua irmã. Será que ela tinha se recuperado? Com as mãos tremendo, ele digitou uma resposta. "Sofia, como você está? Você ficou boa da doença?" A resposta demorou alguns minutos, mas quando chegou, o mundo de Lucas desmoronou. "Que doença, Lucas? Eu nunca estive doente. Nossos pais te contaram isso." Lucas sentiu suas pernas fraquejarem. Ele largou a ferramenta que segurava
e sentou-se em uma cadeira velha da oficina. Seus dedos digitavam freneticamente, exigindo explicações. Sofia, agora com 15 anos, contou tudo o que sabia. Aconteceu que Roberto havia conseguido uma promoção importante no trabalho cerca de 10 anos atrás, que exigia mudança para uma cidade maior. Ele e Mariana decidiram que queriam recomeçar suas vidas. E Lucas, filho de um relacionamento anterior de Mariana, que Roberto nunca aceitou completamente, não fazia parte desses planos. Sofia era filha biológica do casal, e eles escolheram levá-la e deixar Lucas para trás. Eles me fizeram prometer que eu nunca entraria em contato com você, escreveu Sofia, e Lucas podia sentir a dor nas palavras dela. Disseram que você estava melhor com os tios, que você tinha sua própria vida. Mas eu sempre quis te conhecer de verdade, te ver, conversar com você. Quando completei 15 anos, decidi que não ligava mais para o que eles pensavam. Você é meu irmão. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Lucas. 10 anos. 10 anos de mentiras. Seus pais não o abandonaram por necessidade ou por amor a Sofia. Eles o abandonaram porque ele era um inconveniente, um lembrete de um passado que Roberto queria apagar. Paulo encontrou Lucas sentado na oficina, o celular ainda na mão, o rosto molhado de lágrimas. "O que aconteceu, filho?" perguntou o tio, imediatamente preocupado. Lucas contou tudo. A mensagem de Sofia, a verdade sobre o abandono, a mentira que havia definido sua infância. Paulo sentiu a raiva crescer em seu peito. Raiva de seu próprio irmão Roberto, raiva pela crueldade, pelo engano, pela dor que causaram a Lucas. "Eu sempre suspeitei que havia algo errado", admitiu Paulo, sentando-se ao lado do sobrinho e colocando um braço em volta de seus ombros. Roberto sempre foi ambicioso. Sempre se importou mais com aparências do que com pessoas. Mas eu nunca imaginei que ele seria capaz de algo assim. Naquela noite, a família, Paulo, Helena e Lucas, conversou por horas. Lucas chorou, gritou, questionou tudo o que achava que sabia sobre sua vida. Helena segurou suas mãos e disse algo que ele nunca esqueceria. "Lucas, família não é definida por sangue. É definida por quem fica ao seu lado, por quem te ama nos dias bons e ruins, por quem te escolhe todos os dias. Roberto e Mariana podem ser seus pais biológicos, mas nós somos sua verdadeira família, e sempre seremos." Aquelas palavras tocaram profundamente Lucas. Ele olhou para os tios, não para seus verdadeiros pais, e percebeu que eles estavam certos. Paulo e Helena haviam sacrificado seus próprios sonhos para criá-lo, trabalharam dobrado para dar-lhe educação, estiveram presentes em cada momento importante de sua vida. Eles eram sua família. Naquela noite, Lucas tomou uma decisão. Roberto e Mariana não eram mais seus pais. Eles haviam morrido para ele no dia em que escolheram abandoná-lo com uma mentira cruel. Sua verdadeira família estava ali, naquela casa simples, mas cheia de amor. 2 anos se passaram desde a revelação. Lucas, agora com 19 anos, estava cursando engenharia mecânica em uma universidade pública, trabalhando meio período na oficina de Paulo para ajudar nas despesas. Ele havia se tornado um jovem forte, determinado e, acima de tudo, grato pela família que tinha. Sofia e ele mantinham contato regular pelo WhatsApp e redes sociais. Ela lhe contou sobre a vida em São Paulo, sobre como Roberto havia se tornado gerente regional de uma grande empresa, sobre como eles moravam em um apartamento luxuoso em um bairro nobre. Ela também contou como se sentia sufocada pela pressão dos pais para ser perfeita, como sentia falta de ter um irmão por perto. "Você teve sorte de escapar, Lucas", ela escreveu certa vez. "Amor de verdade vale mais que todo o dinheiro do mundo." Era um domingo de dezembro e Lucas havia ido ao shopping da cidade com Paulo e Helena para comprar presentes de Natal.
O shopping estava lotado, decorado com luzes brilhantes e um enorme pinheiro de Natal no centro. Lucas estava distraído, olhando a vitrine de uma loja de esportes, quando ouviu uma voz que fez seu sangue gelar. Lucas, Lucas, é você? Ele se virou lentamente e ali estavam eles. Roberto e Mariana, um pouco mais velhos, vestidos com roupas caras, olhando para ele com uma mistura de surpresa e alegria. Como ousavam parecer felizes em vê-lo? Meu Deus, como você cresceu! Exclamou Mariana, se aproximando como se fosse abraçá-lo. Você está tão diferente, tão grande. Lucas deu um passo atrás, seu corpo inteiro tenso. Paulo e Helena, que estavam a alguns metros de distância, perceberam a situação e se aproximaram rapidamente. Filho, estávamos indo te procurar, mentiu Roberto tentando sorrir. Queríamos te dar uma surpresa. Viemos passar o Natal aqui na cidade e pensamos em te ver, conversar. Talvez você pudesse passar uns dias conosco. Filho, Lucas repetiu, sua voz gelada. Desculpe, mas acho que você está me confundindo com outra pessoa. A Mariana franziu a testa. Lucas, não seja assim. Sabemos que foi muito tempo, mas... Meu nome é Lucas, sim, ele a interrompeu, mantendo a voz firme, apesar do turbilhão de emoções dentro dele. Mas meus pais estão bem aqui ao meu lado. Ele apontou para Paulo e Helena, que o flanqueavam protetoramente. Roberto ficou vermelho. Não seja ridículo, Lucas. Somos seus pais biológicos. Entendemos que você esteja chateado, mas foi tudo pela Sofia. Você sabe disso. Ela precisava... Sofia nunca esteve doente. Lucas disse, alto o suficiente para que algumas pessoas ao redor começassem a olhar. Vocês mentiram. Vocês me abandonaram porque eu não me encaixava nos planos de vocês, na imagem perfeita que queriam construir. Vocês me deixaram como se eu fosse um móvel velho que não servia mais na decoração nova. Mariana empalideceu. Quem te contou isso? Foi aquela sua irmã, não foi? Ela não entende. Ela era muito nova. Ela entende perfeitamente, cortou Lucas. E ela é a única de vocês dois que tem alguma decência. Sofia é minha irmã, sim, e eu a amo. Mas vocês... Ele olhou diretamente nos olhos de Roberto e depois de Mariana. Vocês são apenas estranhos para mim. Estranhos que por acaso compartilham meu DNA. Lucas, por favor. Mariana tentou novamente. Lágrimas começando a se formar em seus olhos. Lágrimas que Lucas não acreditou por um segundo serem genuínas. Nós cometemos um erro. Podemos recomeçar. Ser uma família de novo. Não, Lucas disse firmemente. Não podemos, porque eu já tenho uma família. Uma família de verdade, que esteve comigo quando eu mais precisei, que me ensinou o que é amor verdadeiro, que me escolheu todos os dias durante 10 anos. Paulo colocou a mão no ombro de Lucas, um gesto de apoio silencioso. Helena estava com os olhos marejados, orgulhosa e comovida pela força do rapaz que haviam criado. Se vocês me procurarem novamente, continuou Lucas, eu vou deixar bem claro para qualquer um que perguntar. Meus pais biológicos morreram há muitos anos. Eles morreram no dia em que decidiram que eu não era conveniente o suficiente para suas vidas. As pessoas que estão na minha frente agora são apenas fantasmas de um passado que eu superei. Roberto tentou dizer algo, mas Paulo o interrompeu. Acho melhor vocês irem embora. Lucas deixou tudo muito claro. O casal ficou parado por mais alguns segundos. Roberto com o rosto vermelho de raiva e vergonha. Mariana com as lágrimas correndo livremente agora. Finalmente, eles se viraram e desapareceram na multidão do shopping. Lucas sentiu suas pernas fraquejarem. Helena o abraçou imediatamente, e ele se permitiu ser apenas um filho nos braços de sua mãe, sua verdadeira mãe. Você foi tão forte, meu filho, ela sussurrou. Estou tão orgulhosa de você. Eu estava tremendo por dentro, admitiu Lucas, sua voz abafada contra o ombro dela. Mas eu precisava dizer aquilo.
Precisava que eles soubessem que não podem simplesmente aparecer e esperar que tudo fique bem. Eles saíram do shopping e foram para casa. Lucas estava exausto emocionalmente, mas também sentia uma estranha sensação de libertação. Durante anos, ele havia guardado aquela dor, aquela pergunta sem resposta. Agora, ele havia fechado aquele capítulo definitivamente. Naquela noite, Sofia ligou para ele. Roberto havia ligado para ela, furioso, dizendo que Lucas havia sido desrespeitoso e ingrato com eles no shopping. Sofia estava do lado do irmão. Você fez certo, Lucas, ela disse. Eu vi como eles te abandonaram, mesmo sendo uma criança na época. E eu vi como eles nunca falaram de você, como fingiram que você não existia. Isso não é amor, isso é egoísmo puro. E você, Sofia, como está lidando com tudo isso? Perguntou Lucas, preocupado com a irmã. Eu vou ficar bem, ela respondeu. Estou estudando duro. Em 2 anos termino o ensino médio e vou fazer faculdade. Já decidi que quero estudar longe daqui. Quero construir minha própria vida, assim como você fez. Lucas sorriu. Você sempre terá um lugar aqui com a gente, Sofia. Tio Paulo e tia Helena te amam também, mesmo nunca tendo te visto crescer. Você é bem-vinda quando quiser. Eu sei, Sofia disse, sua voz embargada, e eu vou aceitar essa oferta um dia, pode acreditar. Eu quero conhecer a família de verdade. Os meses seguintes foram de cura para Lucas. Ele continuou sua faculdade, trabalhou duro na oficina e fortaleceu ainda mais seus laços com Paulo e Helena. Eles começaram a conversar abertamente sobre adoção. Lucas queria oficializar o que já era realidade em seus corações. Ele queria que Paulo e Helena fossem legalmente seus pais. Você não precisa fazer isso por nós, disse Paulo, emocionado, quando Lucas trouxe o assunto pela primeira vez. Eu não estou fazendo por vocês, respondeu Lucas. Estou fazendo por mim, porque vocês são meus pais de verdade, e eu quero que o mundo inteiro saiba disso. Quero ter o sobrenome de vocês. Quero que, quando eu me formar, seja o nome de vocês no meu diploma como meus pais. Vocês merecem esse reconhecimento. O processo de adoção começou. Como Lucas já era maior de idade, foi mais simples do que imaginavam. Ele teve que assinar documentos renunciando formalmente aos vínculos com Roberto e Mariana, o que fez sem hesitação alguma. Durante esse período, Roberto tentou entrar em contato algumas vezes, mas Lucas bloqueou o número dele. Mariana enviou cartas, que Lucas devolveu sem abrir. Eles não faziam mais parte da sua vida, e ele estava em paz com essa decisão. No dia em que a adoção foi finalmente aprovada, Lucas, Paulo e Helena foram ao cartório juntos. Quando Lucas assinou os papéis finais e recebeu os novos documentos com o sobrenome Silva, o sobrenome de Paulo e Helena, ele sentiu que finalmente estava completo. Lucas Silva, ele disse em voz alta, testando como soava. Eu gosto disso, eu realmente gosto. Helena estava chorando de alegria. Você sempre foi nosso filho, Lucas, sempre. Mas ter isso no papel significa tudo para mim. Paulo estava emocionado demais para falar, então apenas abraçou Lucas forte, como um pai abraça um filho. Naquela noite, eles fizeram uma pequena celebração em casa. Sofia conseguiu convencer Roberto e Mariana a deixá-la viajar sozinha para visitá-los. Ela disse que ia visitar uma amiga, mas na verdade estava ali para celebrar com Lucas e a família. Quando Sofia chegou e conheceu pessoalmente Paulo e Helena, foi amor à primeira vista. Ela viu neles tudo o que Lucas havia descrito: bondade genuína, amor incondicional, simplicidade honesta. Ela entendeu porque Lucas os escolheu. Vocês sabem, disse Sofia durante o jantar, com todos sentados ao redor da mesa simples mas farta. Eu sempre invejei Lucas por ter sido abandonado. Isso soa terrível, eu sei. Mas olhando agora, vejo que ele não foi abandonado. Ele foi libertado. E vocês dois, ela olhou para Paulo e Helena. Vocês lhe deram algo que nossos pais nunca puderam dar. Amor verdadeiro.
A noite foi mágica. Eles riram, choraram, contaram histórias. E pela primeira vez em anos, Lucas sentiu que sua família estava completa. Não da maneira que ele imaginou quando criança, mas de uma forma muito melhor. Anos depois, quando Lucas se formou em engenharia mecânica, foi Paulo e Helena quem estavam na plateia, orgulhosos e emocionados. Sofia também estava lá, agora cursando psicologia em uma universidade no mesmo estado. Roberto e Mariana não foram convidados e, pelo que Sofia contou, nem perguntaram sobre a formatura. Lucas construiu uma carreira de sucesso, eventualmente abrindo sua própria oficina ao lado de Paulo. Helena continuou costurando, mas agora fazia roupas para os netos. Sim, netos. Lucas se casou com uma mulher maravilhosa chamada Júlia, e eles tiveram 2 filhos, Pedro e Helena, nomeada em homenagem a Helena. As crianças cresceram conhecendo apenas uma história, que vovô Paulo e vovó Helena eram os pais do papai, que o amavam muito e deram a ele um lar cheio de amor. A história de Roberto e Mariana era apenas isso, uma história do passado que não tinha relevância no presente. Sofia se tornou uma psicóloga brilhante, especializando-se em terapia familiar e abandono infantil. Ela usou sua própria experiência, vendo o trauma de Lucas e sua recuperação, para ajudar outras crianças e famílias. Ela se mudou definitivamente para a cidade de Lucas e também considerava Paulo e Helena como pais. Certa vez, quando Pedro, o filho de Lucas, perguntou sobre os avós de sangue, Lucas respondeu com sabedoria que havia ganhado com os anos. Meu filho, família não é sobre sangue. É sobre quem te ama, quem cuida de você, quem está presente. Vovô Paulo e vovó Helena são minha família de verdade, porque eles me escolheram todos os dias. E essa é a única história que importa. Roberto e Mariana viveram suas vidas em São Paulo, eventualmente se divorciando quando Sofia já estava na faculdade. Roberto se casou novamente. Mariana ficou sozinha. Eles envelheceram com o peso das escolhas que fizeram, do filho que abandonaram, dos netos que nunca conheceriam. Houve um momento, muitos anos depois, em que Mariana tentou fazer contato uma última vez. Ela estava doente, segundo a mensagem que enviou através de Sofia, e queria fazer as pazes antes que fosse tarde. Lucas leu a mensagem e sentiu. Nada. Nem raiva, nem tristeza, nem pena. Apenas uma neutralidade calma. Você deveria pelo menos ouvi-la? Perguntou Júlia, sua esposa, gentilmente. Não, respondeu Lucas. Eu já disse tudo o que precisava dizer há muitos anos. Eu a perdoo por mim mesmo, não por ela. Mas perdoar não significa esquecer ou permitir que ela volte para a minha vida. Eu construí algo bonito daquelas cinzas e não vou deixar o passado queimar o presente que eu tenho. Sofia entendeu e não insistiu. Ela própria havia se distanciado muito de Mariana ao longo dos anos, mantendo apenas um contato mínimo por obrigação. No final, Lucas percebeu que seu abandono, por mais doloroso que tenha sido na época, foi, na verdade, o maior presente que Roberto e Mariana poderiam ter lhe dado. Foi através dessa dor que ele encontrou sua verdadeira família, aprendeu sobre amor real, desenvolveu empatia e força. Foi através desse abandono que ele se tornou o homem que era, um pai amoroso, um esposo dedicado, um filho grato, um irmão presente. Na oficina que agora levava o nome Silva & Filho, havia uma foto emoldurada na parede do escritório. Era de Lucas. Paulo e Helena, no dia da adoção, todos sorrindo, com os documentos nas mãos. Embaixo da foto, uma placa dizia: Família é onde o amor mora. E para Lucas, essa era a verdade mais pura que ele conhecia. O abandono havia tentado destruí-lo, mas ao invés disso, havia mostrado onde o verdadeiro amor sempre esteve. Na casa simples, nas mãos calejadas de um mecânico, no abraço apertado de uma costureira,
no sacrifício silencioso de dois tios que se tornaram pais. Essa era a história de Lucas Silva. Não uma história de abandono, mas uma história de redenção, de escolhas certas feitas por pessoas simples, mas extraordinárias, de um amor que transcendeu sangue e circunstâncias. Uma história que ele passaria para seus filhos, para que eles soubessem que família verdadeira é aquela que você escolhe e que escolhe você de volta, todos os dias, sem condições. E enquanto Lucas olhava para sua vida, sua esposa, seus filhos, Paulo e Helena, agora avós idosos, mas ainda cheios de vida, Sofia, que se tornara não apenas irmã, mas melhor amiga. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que tinha feito as escolhas certas. O garoto de 7 anos que foi deixado para trás havia crescido e se tornado um homem que entendia o verdadeiro significado de família. E esse era o maior triunfo de todos.